Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Airflow. É um prazer estar aqui, né? Eu estou no hotel ali, Hotel Interclass, e aquele hotel ali me lembra muito o início do doutorado, que eu morava bem ali do lado, numa kitnet, 30 anos. É 30 anos que eu conheço o Lamberts, então é um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de falar. E fazer uma apresentação, depois do duro, é sempre muito difícil, né? Mas, na verdade, a apresentação dele me ajuda na introdução do tema. Então, a ideia aqui é algumas perspectivas, né, do que nós podemos avançar, que podemos precisar para as ferramentas do amanhã. Então, vou falar uma introdução rápida, alguns progressos que são feitos na parte de modelagem de envoltórios de edificação, em condições de contorno, limitações que nós temos, e algumas soluções que podem ser muito interessantes, e as perspectivas futuras aí que devemos pensar. Se a gente vai ver em simulação de edificações, elas começaram assim a ser desenvolvidas na década de 70, com a crise lá de 73. O preço do petróleo subiu enormemente, e aí houve um grande esforço, um esforço mundial no desenvolvimento das ferramentas de simulação naquela época. Então, se pensa já a equação da conservação da energia, vamos resolver para um prédio, né? E, ao mesmo tempo, está havendo um progresso grande, desde a Segunda Guerra, com o desenvolvimento de computador, né? Então, os computadores começaram a vir mais na década de 70, métodos matemáticos para resolver as equações também. E hoje, o nosso desafio é um pouco maior, né? Nós estamos falando em mudanças climáticas. Com a palestra do Duro ali, deu para ver bem a tendência, uma tendência exponencial. E eu acho que agora as ferramentas de simulação elas começam a ter um novo desafio. Elas serviram bem na década de 70, agora estão com um desafio para ajudar a mitigar o problema das mudanças climáticas, né? O aquecimento global está aí. E uma coisa que é muito notável é assim, nós estamos precisando mais de energia para climatizar. E quanto mais energia a gente precisa para climatizar, mais CO2, mais metano nós produzimos, mais efeito estufa, mais quente e mais climatização a gente precisa. É um ciclo vicioso. Esse é um ciclo vicioso grande, mas existem outros ciclos viciosos que são, às vezes, muito esquecidos, é que quem resfria é uma máquina de climatização. Essa máquina de climatização tem uma unidade condensadora, essa unidade condensadora, ela rejeita calor. E quanto mais calor ela rejeita, a temperatura perto dessa unidade condensadora ela aumenta. Se a temperatura aumenta, a eficiência da máquina diminui. Mais energia precisa, mais CO2, mais resfriamento, né? E menos eficiente é essa máquina. E se maior a temperatura, maior o problema de ilha de calor urbano, né? Maior as cargas de condução, maior as cargas de infiltração, de ventilação, etc. Então, são ciclos viciosos que realmente são grandes desafios que nós temos agora. Toda a transferência de calor na edificação ela é baseada, na verdade, numa lei simples que foi desenvolvida por Joseph Fourier em 1822. E aí, então, as edificações se baseiam nisso para tratar a transferência de calor dentro da envoltória. Então, naquela forma de baixo ali, uma condução de calor unidimensional, querendo achar o processo, quanto que a energia é transmitida, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, dependendo se é aquecimento ou se é resfriamento. Então, o envoltório tem sido resolvido assim desde a década de 70.
pelo métodos clássicos, como transformada de Laplace. Depois, a matemática avançou muito, os métodos avançaram muito, e vieram métodos como diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, que aceleraram muito o desenvolvimento de ferramentas. Né? Mas antes disso, por exemplo, lá no laboratório americano, NIST, eles precisavam prever qual seria a temperatura em caso de incêndio. E naquela época, na década de 50, computadores não eram muito fáceis. Então, o que faziam? Faziam um circuito análogo com resistores e capacitores, né, para tentar prever qual seria a temperatura dessa parede num caso de incêndio. Então, montavam um hardware enorme para isso. Então, desde 58, a ideia desse hardware, nós viemos aí com vários métodos para resolver. A massa, que a gente tem 3 princípios na termodinâmica, em transferência de calor, mecânica dos fluidos, que é, basicamente, a conservação da massa, a conservação da energia, a conservação da quantidade de movimento. A energia, mais básico para nós. A massa, massa de ar seco, massa de vapor, massa de poluentes. E uma grande preocupação desde a década de 59, ali, desde a década de 50 também, era prever o risco de crescimento de mofo, degradação. E aí houve muita evolução também nos anos 90, nos anos 2000, com ferramentas onde mudava aquela lei de Fourier, acrescentando termos para poder simular também o fenômeno de transporte de umidade. Né? Porque a umidade, ela, além do risco de crescimento de mofo, ela afeta muito todo o processo de troca. Só para vocês terem uma ideia, um material, por exemplo, como uma argamassa, quando ela está seca, a condutividade térmica é 0,7. Quando ela está saturada com água, ela é 3. Além da inércia térmica que aumenta, e muito mais importante que isso, é a evaporação. A evaporação e a condensação. Então, isso foi desenvolvido, e muitas ferramentas dessas foram, nos anos 90, nos anos 2000, depois incorporada no nível da edificação como um todo. Mas, mesmo assim, a gente ainda está esquecendo a conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento serve para nós calcularmos o que nós estamos tanto querendo agora. Um pouco da circulação de ar, o vento, né, esse frescor aqui. E ele, muitas vezes, é esquecido. Né? As ferramentas, elas acabam sendo muito falhas nisso. Acabam não simulando o escoamento de ar. Então, esse é um dos calcanhares de Aquiles mais acentuados na área de edificações, ao meu ver. A difusão de calor foi muito trabalhada, radiação foi trabalhada, mas a parte de convecção, de movimentação do fluido, que é o nosso ar ali, ela foi pouco trabalhada. Eu estava no hotel, o mesmo projeto do hotel com ar-condicionado, ou eu desligava ou eu ligava, porque quando estava ligado eu passava frio, tinha que desligar, mas daí eu passava calor, porque o jato direto, havia muitas diferenças de temperaturas no mesmo espaço. E aí, muito louco aí foi, pessoal, vamos complicar a lei de Fourier, que era baseada naquilo ali, para uma condução transiente de calor, para levar em conta a transferência de calor, ar e umidade, o que chama HAM. Não é presunto, é Heat, Air e Moisture. Então, esse transporte todo foi colocado ali, mas ainda sem a conservação da quantidade de movimento. Mas, então, houve uma sofisticação danada dos anos 90 para cá, em termos de modelagem de envoltórios e edificações. Mas, quando a gente olha um exemplo simples, uma casinha, ela tem 2 janelas ali, voltadas, por exemplo, para o norte, parcialmente sombreadas, 2 árvores, parece simples de simular. Será que a gente pode fazer uma simulação unidimensional? Né? Toda simulação que geralmente faz em edificação é de 1D, porque pensa que é uma diferença de temperatura grande do lado fora e do lado dentro, e a espessura da parede é pequena, unidimensional vai bem. Mas se vocês olham essa figura, por exemplo, vê ali que o mofo está crescendo numa quina. Por que o mofo cresce numa quina?
Por isso que eles pensaram em modelo tridimensional do envoltório da edificação. Porque no efeito de quina você tem um fortalecimento do transporte de umidade e vai acumular mais umidade na ponta, certo? Mas mais importante que isso é a circulação do ar que está ali. Se a circulação do ar está acontecendo a uma baixa velocidade, o ar vai ter dificuldade de secar aquela umidade que está chegando e o acúmulo é mais alto, né? Então, ela tem que ser tridimensional? Tem, porque o uniforme fornece, uniforme fornece perfis, por exemplo, temperatura e pressão parcial vapor desse jeito, mas quando a gente vai para o bidimensional, a figura muda, e quando a gente pensa que ao longo da parede, lá na pontinha, o ar circula com muito menos velocidade, é lá que nós vamos ter um problema acontecendo do crescimento de mofo. E isso é difícil de ver se você não leva em conta toda essa circulação de ar. Tá? Então, não adianta resolver muito sofisticadamente a parede só, sem resolver realmente o que acontece no domínio onde está o ar. Então, esse foi um problema. Daí a gente pensa de novo, vamos usar uma ferramenta de simulação de edificações, BPS, de umidade, ou da dinâmica dos fluidos computacional, CFD, para resolver aqui. Em princípio, cada uma tem vantagens e desvantagens para resolver um problema simples desse. Nós temos 2 ambientes, de repente, se for usar uma ferramenta de simulação apenas, de edificação, vai simular como uma peça ou 2 peças, mas qual a incerteza que a gente vai ter no fluxo de ar entre aqueles 2 ambientes ali, né? Como é que a radiação vai passar por aquela janela? Normalmente, o que se faz? Pega-se a radiação que passa pela janela e distribui sobre todo o piso. Isso pode modificar toda a dinâmica do escoamento de ar ali dentro. E a gente não consegue ver isso. Pode dificultar toda a análise do desempenho higrotérmico de um determinado elemento da edificação que você está interessado. Além do efeito da radiação, que ela pode ser muito complexa, o sombreamento, etc. Então, todas essas ferramentas elas têm as dificuldades. Mas um consenso que parece comum é que a falta da conservação do movimento, a falta da conservação da quantidade de movimento é mais ou menos a segunda lei de Newton, força máxima de aceleração, aplicada a volumes de controle do fluido, ar. Então, que ajuda a calcular campo de pressão, campo de velocidade. E ali, se nós queremos pensar, por exemplo, um problema de ventilação natural, é difícil pensar bem sem isso. Hoje nós estamos num outro cenário. Enquanto houve um pensamento, só vamos tratar uma parede, um telhado, depois passamos para a edificação. Hoje nós já estamos indo para a escala da cidade. Então, um prédio pode interferir no outro. Nós temos o problema de cânions urbanos, com uma aceleração do escoamento de ar, altera toda a dinâmica ali, além do fato do sombreamento. Mas o sombreamento tem sido levado em conta. E o problema das ilhas de calor urbano, que o Drew apresentou para Washington, e ali realmente são diferenças muito grandes que acontecem, principalmente em grandes centros urbanos. Vou falar um pouquinho de alguns progressos que foram feitos aí. Então, na parte de desenvolvimento essa preocupação de parede mais ar, hoje é possível você fazer um acoplamento que seria entre os softwares de CFD e a parte de modelos de transferência de calor, ar e umidade em parede. Aqui um exemplo de uma tese do aluno, Luciano, que ele fez equações para isso, e ainda fez equações pensando que o material era um isolante. E no material isolante você tem fibras que não deixam passar o calor como se não tivesse as fibras. As fibras elas participam do processo de transferência de calor por radiação. Então tinha uma contribuição nesse sentido. E usou o Fluent, que é um pacote comercial muito bom. Então, escreveu todo esse modelo dele numa chamada UDF, de User Defined Function, que ele pôde colocar todos os detalhamentos e deu uma flexibilidade enorme para fazer coisas desse tipo. Ali tinha um ar-condicionado que fica no movimento
aquele movimento da aleta, do split. Então, vê diferenças de temperaturas, né, muito significativas naquele ambiente. Pode simular, por exemplo, se for um museu, simular estátuas, pode simular com muita precisão isso aí tudo. Aqui é um caso, por exemplo, de uma simulação também para ver problema de umidade, em que simula um banheiro, e ali tem um chuveiro. Então, você pode chegar numa simulação detalhada o suficiente para ver como é que o ar que está entrando por uma abertura afeta os campos de temperatura, os campos de umidade dentro do chuveiro. E aí, né, se tem outras peças ao lado, claro que elas vão ser influenciadas também por toda essa dinâmica que vai ter ali. É um nível de simulação muito sofisticado, né, e muito caro. E aí aparecem os nossos desafios. Um dos desafios nossos é condição de contorno. O que é condição de contorno? Quando você tem qualquer problema que você vai descrever por uma equação diferencial, você tem que dizer quanto que vale nos contornos dessa equação, tanto para convecção, tanto para radiação, como é que essa informação. O tempo de execução, muitas vezes pensa, isso aí não é loucura, e realmente ainda é. O tempo de simulação são tempos muito altos. Então, a gente tem que melhorar, tem que pensar em quais perspectivas que nós temos para diminuir esse tempo. Além da parte de turbulência, do refinamento de malha, etc. Mas foi um avanço na parte do envoltório com CFD. Na parte de radiação, um trabalho aqui de destaque, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado da Ana Paula, e mestrado da Lilian, usando técnicas de contagem de pixel. Se o REM-CFD se deu graças à evolução dos softwares de CFD, do modelamento matemático que teve da década de 70 para cá, agora, para a radiação solar, para o cálculo de sombreamento, por exemplo, a gente deve, graças ao desenvolvimento da indústria de jogos. O hardware gráfico teve um crescimento exponencial nos últimos anos, e também ferramentas como OpenGL, de forma que você consegue usar a contagem de pixel, que seria o quê? Você coloca um observador no Sol, aumenta a sua imagem o máximo possível, e computacionalmente é possível contar quantos pixels, quantos elementos, picture element, estão dentro de uma área sombreada, quantos estão dentro de uma área ensolarada. E isso com uma rapidez incrível, muito, muito mais rápido que resolvendo equações, não importando a geometria, qualquer geometria, e de forma muito rápida. Então, essa aqui, sem dúvida, é uma grande tendência para as ferramentas de simulação, que a gente não podia fazer antes. Lá nos anos 60, a gente ia com relação trigonométrica do ângulo solar para fazer esses cálculos todos, com geometrias bem simples, situações bem pontuais. Então, hoje nós temos a contagem de pixel avançada para isso. E ela pode ser aplicada tanto fora da edificação, como dentro da edificação, prevendo fazer cálculo, por exemplo, complexo como sombreamento de uma árvore. O difícil é modelar a árvore, mas uma vez que ela está modelada, a parte de sombreamento a gente consegue fazer. Então, aqui foi implementado no Domus toda a contagem de pixel, e ela tem efeitos didáticos também. Efeitos didáticos com sombreamento de qualquer elemento. Aqui, na tese da Ana Paula, ela fez uma bancada de validação de 3 tipos de brises. No último brise, ela colocou um brise duplo, então o efeito de espessura era importante ali, e nos outros brises mais só mudava a orientação. E fez também uma validação em cooperação com a França, para ver o efeito do Sol lá dentro também. Então, olhando esses modelos 1 e 2, dessas proteções solares,
comparando com o experimento, Domus, Energy Plus e um outro software, Shading, observou-se que, né, para que esses dois breezes e o resultado experimental, Domus e Energy Plus, iam muito bem, com erros bem baixos, para uma proteção solar simples. Mas quando a proteção complica, o método, por exemplo, que estava no Energy Plus, não sei se é o único método hoje, eu sei que a contagem de pixels estava em elaboração para ser implementada, você tem um risco aqui para esse breeze mais complicado, que a técnica o clipe de polígonos que é utilizado, ele pode ter uma estabilidade razoável, ou, de repente, até pode não convergir para o cálculo de sombra. Então, a contagem de pixel ela se mostra realmente muito interessante como uma técnica. Ali ela avaliou para um caso onde que tinha o cobogó, prédios externos, árvores, fez vários cenários. E o tempo computacional da contagem de pixel sempre muito melhor, muito reduzido em relação a outras contagens. Quando você vai para a escala de cidades, que eu acho que é uma tendência nossa, aí a diferença é absurda, né? E sem risco de não calcular por causa de obstruções, de complexidades geométricas, sem risco de travar, né? Então, a contagem de pixels ela não trava, numericamente ela não vai ter esse problema, tá? Ela sempre converge. Em alguns casos, dependendo, os softwares que se baseiam em outras técnicas têm dificuldade. Outra forma é a transferência de calor interna entre paredes, que você tem a troca de radiação por onda longa. Aqui foi feita uma triangulação, chamada triangulação de Delaunay, que divide a parede em vários triângulozinhos e aproxima a integral dupla do fator de forma para uma somatória dupla. E também é uma técnica que você pode considerar obstrução, pode considerar qualquer geometria, também é muito flexível. Porém, o custo computacional é alto. Mas a contagem de pixel nós não fizemos, mas a contagem de pixel certamente, tudo que é parte gráfica está envolvida, a contagem de pixel pode ser considerada. A contagem de pixel para troca de calor por onda longa dentro e fora da edificação, sem dúvida, é uma técnica muito promissora. E quando a gente vai para o distrito lá, a ilha de calor e todos os fenômenos, a gente tem que pensar realmente nas trocas de calor, né? Imagine um prédio que ele ganha o melhor, ganha a etiqueta A, né, o LEED diamante, o que for, mas ele tem vidros reflexivos que ele está jogando nos outros prédios ali. Então, quando a gente faz essa análise de forma mais global, pode ser diferente, né? Não sei se um dia vamos pensar em fazer uma etiquetagem de um distrito, de um bairro, alguma coisa assim, mas é uma coisa muito mais complicada do que olhar o prédio isolado, né? Então, isso, tanta preocupação com a parte da radiação, quanto a parte de convecção, de deslocamento de ar, né, que nós temos. E uma limitação para tudo isso. O Moore, que foi o cofundador da Intel, né, se chama a lei de Moore, ele falava que o número de transistores em um chip ia sempre dobrar, né, em 2 anos. E isso foi visto razoavelmente por vários períodos, mas que agora não tem mais essa tendência, né, já está limitada. Então, o computador houve um grande progresso, mas agora está mais difícil, a não ser que seja a computação quântica, mas provavelmente não vai dar para ser usada na área de edificações facilmente, né? Então, aqui é uma limitação e a gente pensa qual a forma, de repente, de limitar. A gente está trazendo técnicas avançadas como o CFD, mas como é que nós vamos lidar com essa limitação, né? E quando vai para a escala distrital ali, é interessante a gente olhar qual que é a temperatura próxima da parede, não a temperatura do arquivo climático. Qual que é a temperatura próxima da máquina de climatização?
né, tanto lá de dentro como lá de fora, mas do lado de fora muito que tem grande efeito na eficiência da máquina. Quais são as fontes de geração de calor que vão alterar a minha ilha de calor, junto com o pavimento e tudo mais, né? Parte de ventilação natural, campos de poluição. Então, tem todo um desafio grande quando nós vamos para essa escala já não de um prédio isolado, mas de um conjunto de prédios, né? Então, aí pensando quais são algumas soluções possíveis, né, para contornarmos um pouco essa limitação, no caso da lei de Moore falhar, ou mesmo de acelerarmos esse processo. Nós não temos muito tempo. As mudanças climáticas estão nos dizendo que nós não temos muito tempo, né? Então, algumas soluções que a gente olha ali, por exemplo, os métodos numéricos. Todos esses métodos numéricos criados na década de 60, 70, 80, ali, que fez um avanço, como elementos finitos, etc., eles, na verdade, eles não estão, eles já têm métodos que podem ser mais promissores. Principalmente se a gente for olhar mais os problemas de difusão de calor e umidade, e mesmo mecânica dos fluidos. Porque os métodos tradicionais, eles realmente requerem subiterações. Se você vai resolver uma edificação, você vai ter que fazer o cálculo de cada parede, depois fazer iterações, calcular do ar, da zona seguinte, fazendo vários loops e loops e loops e loops, que requerem muito tempo computacional. E uma das soluções que nasceu aí, para trazer para a área de edificações, é o método de Forfrankel. É um método explícito, que na época que eu estava fazendo doutorado, nem se pensava em método explícito, que dizia todo mundo vai ter que usar um passo de tempo da ordem de centésimo de segundo, é loucura, mas não. Hoje existe incondicionalmente estável o método explícito para resolver isso. Qual que é a vantagem? Ele resolve tudo ao mesmo tempo. Todas as paredes da edificação, todos os domínios do ar, mesmo se for calor, umidade, tudo de forma junta. E essa evolução, então, é uma tendência, né? Nós fizemos isso como tema de pesquisa, mas ainda sem implementar em software de edificações. Mas olhando assim as vantagens, por exemplo, em dois ambientes com a equação complexa, como de calor e umidade, há uma redução de CPU na casa de 95%, quando comparado à técnica da abordagem implícita, que é a mais usada. Um outro método também é o método de Rommel, de ordem reduzida. Você tem uma abordagem espectral, minimiza a memória e faz, por exemplo, grandes domínios de forma muito, muito rápida, né? Você cai o tempo da ordem de 10 mil, você tem 10 mil cálculos a menos para se fazer, com abordagem espectral. Então, essa também é uma técnica promissora, ainda mais se você vai para domínios, por exemplo, do solo, calcular temperaturas de solo, pavimentação, etc. E talvez seja um método que seja muito promissor nessa área, que realmente ele tem uma redução importante. Mas tem desafios também a fazer 2D, 3D, e como integrar isso com a edificação. O método espectral ele não está preparado ainda para geometrias complexas, mas sem dúvida, é um método em desenvolvimento que pode trazer grandes vantagens lá na frente para a área de edificações. Num livro publicado recentemente, faz-se uma amostra desse método, e mostrando um pouco das tendências aí para a área de edificações. Em 2013, 2014, veio um anexo da Agência Internacional de Energia, são anexos que são feitos por 4 anos, e um deles é o anexo 60, que se pensou muito na tal da cosimulação, né? Simular com outra ferramenta, como é que seria esse processo. E muito da ideia veio do Modélica, que tinha os protocolos internacionais, né, de Function Mockup Unit, Function Mockup Interface, que dava para trazer tudo para edificações,
que eles fizeram modélica com a indústria de aviação, indústria aeronáutica e indústria automobilística da Europa, com mais de 50 milhões de euros de investimento. Então, uma das ideias foi trazer para a área de edificações nesse anexo. Inclusive, para o Energy Plus, por exemplo, fazer baseado nisso aí, que seria muito mais prático para a manutenção e para o desenvolvimento. Então, cada um pode fazer, por exemplo, nós não estamos gostando do modelo da janela, nós podemos fazer um modelo da janela, implementar e trocar aquele modelo. Então, é fácil fazer isso. Foi implementado também para simular com CFX, com Fluent, e agora nós estamos tentando com o OpenFOAM, porque o OpenFOAM é gratuito. Quantum, que é um software da parte de poluentes. E um exemplo aqui que um aluno doutorado queria saber qual que é a energia que estava sendo gerada em um vidro que era capaz, tinha um poder de conversão fotovoltaica. Então, utilizou-se essa FMU, ele desenvolveu um código próprio, que é fácil de acoplar a ferramenta. Ele mesmo desenvolveu. Então, isso é fácil de fazer uma maior universalização do software. Então, certamente, essa é uma técnica, uma grande perspectiva aí para frente, por causa de toda a modularização, todo um protocolo internacional. Então, alguém no Japão pode fazer alguma coisa para a gente aqui facilmente e desenvolver, ajudar no desenvolvimento, fica um desenvolvimento mais colaborativo. Aqui um exemplo que fizemos para estudo de ilhas de calor urbano, de uma metodologia que vai acoplar Domus e ANSYS CFX, para calcular, por exemplo, os coeficientes de convecção em cânions urbanos, as temperaturas em cada superfície, perto de cada superfície da parede, a informação, corrigir, de certa forma, a informação do arquivo climático para aquela situação mais de comunidades, de edifício, onde está inserido. Só que isso também é caro. Toda essa simulação é cara. E aí veio a ideia de fazer o que a gente chamou, um novo passo aí do anexo 60 da Agência Internacional de Energia, a co-simulação inteligente. Co-simulação inteligente, na verdade, ela está baseada em inteligência artificial. A ideia por trás dela é assim, você acopla dois softwares, um software deles é muito pesado, software de dinâmica dos fluidos computacional. Então, nessa comunicação toda, você faz por um tempo e gera uma massa de dados. Depois que você gerou essa massa de dados para aquela situação sua, você pode montar uma aprendizagem de máquina, redes neurais recursivas, o que for, e aí você pode, então, partir para um processo que você esquece a ferramenta pesada e pode esquecer também o modelo da ferramenta standalone, por exemplo, que seja o Domus, o Energy Plus ou qualquer outra, que vai fazer essa simulação que fica muito mais rápido, mesmo com os modelos simples que as ferramentas têm, mas com informação complexa do CFD, por exemplo, temperaturas diversas, campos de pressão, campos de velocidade, com treinamento básico. Para poder resolver problemas avançados. Então, a ideia da estratégia da co-simulação inteligente é essa. Existe uma fase de treinamento e uma fase de previsão, em que é desconectada a ferramenta da simulação, usando simplesmente a aprendizagem de máquina obtido a partir daqueles dados da fase de treinamento. Foi feito um caso simples ali, e olhou-se assim com o Domus CFX, Domus com a rede neural e só o Domus. Tinha uma grande diferença na temperatura do ático, na temperatura média do ático, em torno de 4 graus. Mas com a rede neural, esse erro diminuía 10 vezes. E o tempo computacional, se a gente olha no primeiro ali, que era o tempo de computacional por 10 dias de período, que ainda estava na fase de treinamento, o tempo era extremamente alto.
né, tanto da simulação clássica como com a simulação inteligente. Mas depois, usando a abordagem, por exemplo, para um ano, que é aprendizado, o modelo, com toda a informação da rede neural, que era muito mais rica, ele era mais rápido que o domo sozinho. Né? Tinha mais informação e era mais rápido, sem risco de convergir. Então, realmente, isso aqui é uma grande, ao meu ver, uma grande tendência para as ferramentas de simulação. Né? Você pode simular coisas complexas em poucos tempos, depois de haver treinamento. E aí a ideia é, como é que eu posso trazer toda essa informação das condições de contorno avançadas, como contagem de pixel por CFD? Será que é possível fazer conversar? É você também fazendo algumas simulações em que você configura a malha e a contagem de pixel em coordenadas mundiais, uma coordenada única, e você consegue ver em cada elemento daquele que vai ter sol ou não. Então, a precisão ela aumenta muito, fazendo conversar a condição de contorno por radiação com o CFD. E aqui um exemplo, por exemplo, ali da distribuição da radiação solar que entra pela janela. É uma coisa eu falar que tem 100 watts por metro quadrado em 7,8 metros quadrados, e a outra eu falar que tem 5,7 em 135,3. É muito diferente se eu estou analisando o que realmente... Estou preocupado para ver o desempenho daquela edificação com maior detalhamento, com maior riqueza. Faz muita diferença isso. Eu não sei se eu consigo rodar ali. Deixa eu ver se eu... Como é que eu consigo... Aquele campo cinza ali tem um filme. Isso. Esse é o exemplo da simulação Domus CFX, usando contagem de pixels, sombreamento daquela árvore, fazendo as paredes em 3D, olhando com detalhe o escoamento que vai da peça de baixo para a peça de cima, né? Então, todo esse nível de detalhamento está sendo levado em conta ali. E usando também a aprendizagem de máquina. Então, depois a gente pode fazer essa simulação por um ano inteiro, com tempo computacional muito pequeno. Né? Ali a parte de escoamento, todo o detalhamento. Então, dá para ver os gradientes de temperatura no piso, né? Sendo bem importante. Uma coisa da contagem de pixels também relevante é que você tem a informação para otimização, por exemplo, de proteção solar. Às vezes, a proteção solar você quer otimizar não só pelo que entra de sol ali, mas você também quer se otimizar. Você não quer sol em determinado local. Então, a contagem de pixels ela te diz exatamente onde vai estar tendo esse sol. Se você vai fazer uma simulação em digamos assim, um museu, alguma coisa assim, que você está preocupado com isso, né, que pode alterar obras, etc., é extremamente relevante pensar na contagem de pixels. Você pode ver, então, iluminação, energia, né, a parte térmica, e ainda a parte do posicionamento, de onde está esse sol atingindo as superfícies internas. Aqui uma evolução, agora para o CFD, a partir da informação que o Domus tem de toda a geometria, hoje é em IDF, da mesma forma que o Energy Plus, para o OpenFOAM. Então, já converte internamente, passa para o OpenFOAM todos os dados né, da geometria dessa edificação, e aí você consegue fazer, então, ali é um exemplo bem simples, mas consegue fazer o CFD ali interno. A ideia é que isso evolua, que o OpenFOAM fica, por exemplo, todo dentro da ferramenta, que né, um arquiteto que for não precisa saber essa informação em detalhes, a não ser que queira, por exemplo, mudar modelo de turbulência ou fazer algumas considerações diferentes.
Aqui para simulação externa, isso aqui foi uma foto, por exemplo, uma imagem de satélite de uma rua lá em Curitiba. Aí foi essa informação, ela foi trazida, ela foi estudada e montada dentro do OpenFOAM para poder fazer o escoamento de ar naquela região de Curitiba. Então, para melhorar, possivelmente, as condições de contorno do lado de fora da edificação, para melhorar, por exemplo, informação para ventilação natural, poluentes, etc. Então, aqui tem um potencial ainda a ser desenvolvido, está bem numa fase embrionária, mas a gente vê com uma boa perspectiva. Então, de um lado, a gente olha, tem um olhar meio macro de cidades, por outro lado, aí vai para um lado mais micro, que há uma grande incerteza nas propriedades materiais, se a gente olhar no caso, por exemplo, de umidade, etc. Mas existe uma perspectiva aqui, mais distante, ao meu ver, que é você usar simulação de umidade, de ar, em escala mesoscópica. Você tem um determinado componente, você pode fatiar e pode montar uma estrutura porosa. E a partir dessa estrutura porosa, você trabalha com simulação do método Letts-Boltzmann, Felipe, e ali você pode obter a simulação direta daquela parede de forma muito precisa, ou até em as propriedades macroscópicas ou modelos avançados da transferência escalar de umidade, quer dizer, do microscópico lá para o macroscópico. Está um pouco distante isso, mas, sem dúvida, é um potencial. Então, já avançando um pouco mais aqui para final remarks, nossas considerações finais. Então, a gente tem esses dois movimentos. Um vai para a escala da cidade, preocupado muito com os problemas de calor urbano, preocupado com reduzir o ciclo vicioso que eu falei ali no início. Ciclo vicioso, a gente tem que resfriar, porque está quente. Quanto mais se esfria, mais quente fica, mais agrava o efeito estufa, e assim por diante. Então, onde que as ferramentas de simulação elas podem ajudar a mitigar esse problema. Se olhasse, quem já trabalhou com umidade, isso aqui lembra uma isoterma de adsorção, mas essa curva louca do crescimento populacional que nós temos, que assusta um pouco, né? Então, lá na década de 70, com as crises que nós tivemos, foram desenvolvidas ferramentas de simulação, muitas das quais estão aí, né? O Energy Plus começou do DOI e do BLAST, que nasceram em 73, 74, 75, por ali. E aí, na década de 90, foram aprimorados os modelos de envoltório, de edificação, né? E aí a gente está muito envolvido no que nós chamamos de indústria 4.0. Hoje nós temos, então, a internet dos objetos, das coisas, aí, como queiram. Nós temos a computação em nuvens, né? E nós temos muito aí a parte que está vindo toda de aprendizagem de máquina, né? Um desenvolvimento com crescimento aí que assusta, de certa forma. E o que vai vir logo mais? Agora nós estamos presenciando, se vocês olharem a distância da primeira revolução industrial para a segunda, terceira, o que aconteceu em cada uma, essa aqui, ela tem um poder, um impacto muito maior. Muito maior, né? Quem já brincou com o chat de GPT entende um pouquinho o que eu estou falando, né? Que mudou muito a compreensão, as tendências, né? O que nós estamos prevendo para o futuro, para as teses. Alguém com trabalho de tese tem que pensar um pouquinho agora mais na frente. Antigamente não precisava pensar mais na frente. Agora, quem vai entrar numa faculdade
precisa pensar, será que essa minha profissão vai existir daqui a 5 anos, 10 anos? E assim um pouco a tese. Será que essa tese ela não vai estar obsoleta antes de eu terminá-la? Né? E, então, a gente partir daquelas simulações simples lá da década de 50, que queriam ver a temperatura, caso de incêndio, para simulação da escala de cidade, simulação mesoscópica, uma abordagem multifísica integrada e com base na inteligência artificial. Nós estamos vendo isso. Simulação com hardware, com sensores junto. Nós temos também a possibilidade hoje, com a previsão de tempo que melhorou muito, de ajudar na tomada de decisão de sistemas de edificações, olhando a previsão do tempo e olhando como é que pode atuar. Né? Na parte de umidade, por exemplo, você pode pensar que a umidade é uma resposta muito lenta, mas você pode pensar à frente e prever como é que você quer que funcione o sistema de ventilação, o sistema de climatização, a fim de evitar um problema de umidade, o melhor uso da ventilação natural, etc., pensando no futuro, fazendo sistemas mais inteligentes de climatização. Né? Uma aprendizagem reforçada. Uma coisa meio louca ali que se fala, por exemplo, as ferramentas conversarem entre si. Parece muito louco, mas se há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, falássemos aqui que os carros vão conversar entre eles, né, seria taxado de louco. Hoje não é mais. Nós temos a internet 5G e 6G, a sexta geração, que vai se tornar isso muito possível. Né? Então, quer dizer, uma colisão de automóvel vai ficar um negócio que, de repente, no futuro vai ser muito, muito raro. Que um carro pode avisar outros e fazer atuação, dependente do ser humano. E as ferramentas também. De repente, nós vamos, como o Google Translator, que vocês veem, mudou muito. Né? Se a gente ver as ferramentas de tradução, elas melhoraram muito, melhoraram muito porque a inteligência artificial está sendo feita muita tradução, se olha isso em milhões de documentos, em frações de segundo, que hoje, em 2015, um editor verificava uma palavra traduzida por uma máquina, levava em torno de 3,5 segundos por palavra, em 2015. Hoje, o editor profissional vai fazer essa mesma verificação da tradução de texto, ele leva em torno de 2 segundos. Diminui de 3,5 segundos para 2 segundos nos últimos 7 anos. Se for para 1 segundo, é sinal que a inteligência artificial alcançou a perfeição. E esse gap aí está se fechando. Está se fechando de forma bem impressionante. E como é que a gente pensa pular daquilo para aquilo? Bom, nós temos que pegar carona. Nós já pegamos carona com a indústria dos games, com a contagem de Pix. A contagem de Pix pegou carona nisso. O dinheiro todo colocado na parte de TI é muito, muito, muito maior que o dinheiro que a gente tem para pesquisa nessa área. Nós vamos pegar carona nisso também. Beneficiado. Né? E nós estamos nessa era da 4.0, certamente tem que evoluir. Então, isso tudo que está acontecendo tem que nos ajudar, de certa forma, a ajudar a mitigar todo o problema da 4.0. Né? E uma coisa que ainda pode estar vindo aí, a pequena imagem ali, talvez vocês não consigam ver, mas é o que se chama de singularidade. Singularidade é alguma coisa que é quando o crescimento tecnológico está numa taxa tão alta, né, tão exponencial, que daqui a pouco ele fica fora do controle humano. E a gente está chegando perto disso. Pode ser daqui a um horizonte de poucos anos, crescer desse ponto, que aí tudo isso aqui até toma uma nova visão. Né? Esse self-communicating tools, reinforcement learning, isso aí realmente pode ser muito mais rápido
do que a gente imagina, né? Essa história toda de armazenamento de dados que é feito em todo lado, se os caras estão simulando CFD com edificações, lá no Japão, etc., essas bases vão sendo alimentadas, guardadas, e a inteligência artificial só vai se aproveitar, vai aprender com isso, né? A ideia do ChatGPT é uma criança, um bebê de 4, 5 meses, que é generativo. E assim, isso aí também é uma tendência para todas as áreas, e a nossa área de simulação energética em edificações não deve ficar fora tampouco. Tá bom? Então, esse fenômeno de singularidade, com certeza, deve trazer muitas mudanças, né? A forma como a gente vai pensar na tese, pensar nos cursos, a forma como a economia vai girar, etc. São coisas muito novas que estão vindo para nós, né? Que a gente está num momento realmente de transição muito grande. Então, pode mudar bastante essa ideia toda das edificações. Aqui algumas fotos do nosso laboratório. Eu agradeço muita atenção e fico aberto para perguntas. Obrigado, pessoal.